Então, querido, vamos acompanhar 2 Timóteo 3, 1 e 2, que diz assim: Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão amantes de si mesmos, gananciosos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos. De todos esses aspectos, eu gostaria de pensar um aqui, que é o tema de hoje. Você já sabe, nós vamos tratar a respeito da educação dos filhos pela visão bíblica. Aqui diz que nos últimos dias os filhos seriam desobedientes aos pais e às mães. E eu sei que algumas pessoas um pouco mais céticas podem estar pensando: não, mas espera aí, em todas as eras, em todos os tempos, as crianças foram desobedientes aos pais e às mães? É verdade. Mas também você que tem esse nível de pensamento também consegue afirmar que hoje as coisas estão muito mais intensificadas. E a gente basta procurar em qualquer telejornal, em qualquer site de notícias na internet, para a gente descobrir os filhos matando os pais, os filhos roubando os pais, os avós, os tios. Infelizmente, nós vivemos um processo em que a sociedade está se tornando cada vez mais violenta, perigosa, e a gente não sabe o que fazer. Um dia alguém disse assim: o mundo se divide em duas classes de pessoas, aqueles que morrem de fome e aqueles que morrem de medo. Infelizmente, essa é a realidade. Filhos desobedientes a pais, você que é professor, você que trabalha com educação, sabe o que eu estou dizendo. O nível de atrevimento dos alunos em relação à autoridade dos professores é uma coisa absurda. Basta você ir entender um pouquinho como está a educação pública no Brasil. E aqui não vai nenhuma crítica ao governo, nem estadual, nem municipal, nem federal, não é isso. O nível da educação, da relação de alunos com professores. O professor hoje tem medo de ir para a sala de aula. O pai não sabe exatamente o que fazer, como fazer. É o filho que mata o pai, que mata a mãe, que esfaqueia a mãe, que esfaqueia a avó. E a gente não sabe exatamente o que fazer. Parece que nós estamos perdidos, sem capacidade de reagir diante dos problemas que acontecem. Bom, a Bíblia já disse há 2000 anos que nos últimos dias, uma das características das pessoas que viveriam nesse período era que os filhos seriam desobedientes aos pais e às mães também. Agora, a Bíblia pode ajudar você e a mim. Se o governo ele não consegue trazer a resposta que eu e você precisamos, se o Ministério da Educação não consegue trazer a resposta, se a gente percebe a sociedade degringolando cada vez mais, a gente precisa lembrar que existe um porto seguro, que é a Bíblia, a Palavra de Deus. E todos aqueles que se apoiam nesse livro, eles não ficarão desamparados, eles saberão o que fazer com os filhos para que o seu filho traga alegria, felicidade, prazer à tua alma quando ele estiver na adolescência, quando ele estiver na juventude. Vamos lá, Provérbios 22, verso 6. Vamos um pouquinho agora para o Antigo Testamento, livro de Provérbios 22, verso 6. A Bíblia diz o seguinte: instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Instrui o menino no caminho em que deve andar. É interessante, eu já mencionei isso aqui em algum programa. Veja, a Bíblia não diz instrui ou ensina o caminho que deve andar. Você percebe que aqui o artigo é diferente, diz assim, instrui o menino no caminho. Isso significa que você, no processo de educação, você não mostra o caminho, você caminha o caminho junto com o filho. Você não diz que não pode beber, você não bebe. Você não diz que não pode fumar, você não fuma. Você não diz que não pode trair a esposa, você não trai a sua esposa. A gente ensina no caminho, caminhando junto com os filhos. Não é um processo de um professor que sabe tudo e o aluno que não sabe nada. Aliás, essa expressão aluno é uma expressão altamente preconceituosa, porque ela traz essa questão do latim, né? A de negação e luno de luz, ou seja, aquele indivíduo não tem luz nenhuma. O professor, sim, esse é aquele que sabe todas as coisas, e não funciona assim. Nós sabemos que nenhum aluno é uma página em branca.
certo? Em branco. Todos nós sabemos, ele já tem a sua história, tem suas relações afetivas, seus familiares, irmãos, animaizinhos de estimação. Ninguém é uma folha em branco. Então, a gente definir aquilo ali como um aluno, não é essa relação que a gente deve ter ou precisa ter. Nós precisamos instruir o menino no caminho, enquanto a gente anda. E tudo na vida serve de lição e de aplicação. Por exemplo, você está dirigindo o seu carro junto com o seu filho e você pegou o caminho errado. Você usa esse momento, nesse exato momento, e você diz assim, a vida é assim, filho. Quando a gente não tem certeza do que a gente faz, a gente erra o caminho. E agora, a gente já estava atrasado, vai atrasar ainda mais. Um erro pode definir muitas coisas na vida. A gente tem que ter certeza do caminho que a gente vai. Cada situação da vida é motivo para você aplicar situações na vida do seu filho. Não importa a idade dele, mas meu filho tem 27 anos, 28 anos, não importa. Nós estamos educando no caminho. Ou o seu filho, quando fizer 40 anos, não vai mais ser seu filho. Ele vai continuar sendo seu filho, não importa a idade dele. E a sua função como pai e como mãe, sabe quando termina? Ou quando você morre, ou quando ele morre. Mas enquanto ambos estiverem vivos, é seu dever, não é ensinar, é educar. E educar não apenas para essa vida, mas para a eternidade. Quantos pais a gente vê um indivíduo se dedicando ao máximo, suando sangue para colocar no inglês, no Kumon, para colocar na natação, para colocar no balé, para colocar no futebol, para colocar no piano e um monte de coisas. E aí quando você vai ver, o indivíduo ele é altamente capacitado para se dar bem nessa vida, mas não na vida por vir. Porque o pai nunca leu a Bíblia com ele, nunca ensinou o menino no caminho que deveria andar, nunca deitou-se com ele na cama e disse assim, vamos ler a Bíblia juntos. Querido, você tem uma responsabilidade gigante diante de Deus. O maior presente que Deus poderia dar a você e a mim são os nossos filhos. Eu queria apresentar, eu sempre falo aqui do Gabriel e da Sofia, eles não puderam estar aqui hoje, mas eu gostaria de mostrar pelo menos uma foto deles, para que você pudesse ver, esse é o Gabriel, essa é a Sofia. Primeiro eu vou mostrar o Gabriel, que é o primogênito. Esse é o Gabriel. Ele já está um pouquinho mais velho agora, mas esse é o primogênito, meu filho amado Gabriel. Nós escolhemos o nome dele exatamente porque é bíblico, porque também ele o significado dele é importante, é enviado de Deus. E tem também a pequenina Sofia, que tem 5 aninhos, o Gabriel está com 8, essa é a Sofia, ela está com 5 aninhos. E é uma figurinha carimbada, muito especial, muito criativa. Nós amamos muito os dois. Agora você imagine, Deus escolhe em algum ponto da eternidade me dar 2 filhos. E aí eu ensino eles inglês, eu ensino eles matemática, história, ensino tudo o que eles vão precisar para um dia passar no vestibular e ter uma profissão. Isso é meu dever. Agora, de que adianta eles se tornarem grandes profissionais na Terra se perderem a vida eterna? Você já imaginou eu passar com eles aqui 60 anos, 50 anos, mas não passar a eternidade com os meus filhos? O meu primeiro dever é encaminhá-los para o céu. Quando Jesus voltar, eu quero estar com os 2 perto de mim, dizendo, aqui estão os filhos que o Senhor me concedeu. Esse é o meu dever. Antes de ser marido, antes de ser pastor, antes de ser qualquer coisa, é meu dever instruí-los no caminho que devem andar. Se eu não quero que eles bebam refrigerante, eu não bebo refrigerante. Se eu não quero que eles comam carne, eu não como carne. Se eu quero que eles tenham prazer em ir à igreja, eu tenho que ir à igreja. Se eu quero que eles leiam a Bíblia, eu preciso que eles me vejam lendo a Bíblia. Instrui o menino no caminho que deve andar. Vamos lá, outro texto importante. Juízes 13:8. Juízes 13:8 é importante porque é o contexto do nascimento de Sansão. E aqui Manoá, o pai de Sansão, ele pede uma coisa muito importante que você deveria pedir e eu também. Juízes 13:8 diz assim, então Manoá orou ao Senhor, Senhor meu, rogo-te que o homem de Deus que enviaste venha ter conosco outra vez e nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. Olha que lindo. A gente percebe um pai preocupado com uma gravidez que iria acontecer. Ele disse assim, olha, Senhor, o mesmo ser que veio aqui falar com a minha esposa, eu te peço que ele volte e nos diga como devemos agir em relação à criança.
Você tem feito isso? Você tem orado a Deus dizendo assim, Senhor, me ajuda, me instrui, me dá sabedoria para que eu possa dizer sim na hora do sim e não na hora do não? Para que eu possa ter tranquilidade e paz para agir da forma como o Senhor quer que eu haja como pai? Agora eu faço a pergunta, você acha que você estava preparado para ser pai ou para ser mãe? Obviamente que não. Eu não estou nem você. Se nós usarmos apenas a nossa inteligência, apenas o nosso cabedal de conhecimento para poder educar uma criança, nós seremos profundos fracassados. Agora, se nós nos ligarmos à onipotência e tivermos a mesma atitude de Manoá, dizendo, Senhor, me mostra como eu devo agir, de que maneira eu devo proceder, você acha que Deus vai cruzar os braços? Você acha que Ele não vai te ajudar? Você acha que Ele não vai te dar sabedoria para você educar o seu filho? Querido, por favor, Jesus quando veio aqui a essa terra, Ele disse assim, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial. Você acha que Deus, que é amor, não vai ajudar você na sagrada missão de educar um filho? A gente não precisa se desesperar se estivermos ligados a Jesus. Se eu estiver sozinho, aí você pode começar a chorar, e chore muito. Porque a adolescência será terrível e a juventude vai ser pior ainda. Agora, se estivermos ligados a Jesus, se estivermos vivendo o cristianismo como Deus sonha que vivamos, então podemos ter paz. Nossos filhos não serão perfeitos. Sabe por quê? Porque vieram da gente e nós não somos perfeitos. Então, obviamente que eles errarão como você erra e eu erro. Agora, nós temos a certeza, no caminho que deve andar e mesmo depois de velho, não se desviará dele. Mais um texto da Bíblia importante. Agora no livro de Provérbios, vamos voltar para o livro de Provérbios. Hoje temos 3 textos no livro de Provérbios. E esses textos eu quero me deter um pouquinho mais nesses versos aqui. Provérbios 29, se você tem aí a sua Bíblia, você que está ouvindo essa mensagem por uma das rádios adventistas da Novo Tempo, você pode também acompanhar, se você tem uma Bíblia, se você não tem, pode anotar ou prestar atenção. Provérbios 29, 17, a Bíblia diz assim, disciplina o teu filho e ele te dará descanso, dará delícias à tua alma. Disciplina o teu filho. E agora, hein? E agora? O que a gente faz com isso? Disciplina o teu filho. Agora o verso 15. Vamos voltar um verso agora, alguns versos. Verso 15, no mesmo capítulo, 29, porque agora esses 2 textos precisam se fundir e a gente vai gastar um pouquinho mais de tempo aqui. Aqui diz assim, a vara da correção da sabedoria, mas a criança entregue a si mesma envergonha sua mãe. Olha que situação, a Bíblia diz que a criança entregue a si mesma, ela envergonha sua mãe, mas a vara da correção da sabedoria. A Bíblia diz, disciplina o teu filho. E agora? Nós temos um projeto de lei no nosso país que não é nada original, outros países já tentaram aprovar, outros já aprovaram, que é o projeto de lei número 7672, que corre no Congresso Nacional. Graças ao bom Deus, a bancada evangélica tem feito um excelente trabalho em relação a isso, porque imagine, passa a ser crime você disciplinar o seu filho com uma palmada. Esse projeto de lei prevê isso. Ele é conhecido popularmente como o projeto, a Lei da Palmada, onde o pai não poderia mais disciplinar o seu filho através da palmada. Querido, obviamente que isso gera uma sociedade completamente confusa, perdida e fora da moralidade bíblica. Se você não entende que em cada fase da vida existe uma linguagem específica para a criança, eu quero lembrar a todos que estão me assistindo ou me ouvindo que além de teologia eu também sou pedagogo. Obviamente que em cada período da vida existe uma maneira certa de você abordar. É óbvio que você não vai disciplinar com varinha ou com tapinha na bunda uma criança de 15 anos, 16, 17 anos. Agora, existe uma linguagem num período da vida onde essa linguagem é mais efetiva para que a criança possa compreender, porque o processo cognitivo dela ainda não está desenvolvido a ponto dela compreender linhas de raciocínio onde você vai dialogando com a criança. Agora,
Você vai encontrar na internet muita gente contra e muita gente a favor. Eu quero dizer uma coisa a você, independente de qualquer linha que você siga dentro da educação, eu quero dizer que eu sou a favor do que a Bíblia diz. E ponto. Se todos os pedagogos e psicólogos do mundo afirmarem que nós não devemos disciplinar com a palmada e a Bíblia orientar que eu devo, eu vou seguir a Bíblia. Porque esse é o meu padrão de vida, esse é minha forma de conduzir a vida. Eu pauto as minhas ações nesse livro. Agora preste atenção no que eu vou dizer a você. No ano de 1979, a Suíça aprovou essa lei. E sabe qual foi o livro que escreveram agora um dos grandes educadores e pensadores da Suíça? Sabe o que ele escreveu? Esse indivíduo chamado Herbert Harder. Esse indivíduo, ele escreveu um livro chamado assim, Como as Crianças Chegaram no Poder. Lá, todo o processo educacional formal na escola e informal em casa é a partir daquilo que a criança deseja, a partir daquilo que ela quer. Então, toda a disciplina é baseada apenas no diálogo. E se você não convencer seu filho, ele tem liberdade de fazer aquilo que ele quer. Resultado disso, essa geração é altamente questionada não apenas por aqueles que moram no país, que vivem na carne uma geração de pessoas inconsequentes, mas a comunidade comum europeia, aqueles que têm acesso já questionando essa postura da Suíça. Então a gente precisa tomar muito cuidado com esses modismos. Eu que mencionei e lembrei de algumas coisas que eu gostaria de falar para você. Uma criança sem limites é uma criança que não tem controle das suas emoções. Opa, peraí, filho, gritar com o pai não. Gritar com o pai não. Ela precisa de limites. E se ela continuar gritando, põe de castigo. E você continua conversando com ela, ela não entende, o que você faz? Não faz nada? Continua deixando ela gritar, então. Queridos, entenda o que eu vou dizer a você, uma criança sem limite, ela gera prazer, ela deseja o prazer imediato e ela acredita que é o centro de todas as coisas. Promove o egoísmo. Uma criança sem limite, ela nada mais é do que uma criança crescida, ela vai crescendo e vai continuando assim, mimada, achando que ela pode todas as coisas. Toda criança precisa de limites. A sociedade é pautada em leis. Por que eu, na educação do meu filho, simplesmente deixaria ele fazer o que ele quer, do jeito que ele quer? Ah, não quer comer arroz, feijão e couve? Tá bom, o que você quer comer? Açaí? Então tá bom, açaí agora no jantar, açaí de novo? Açaí para você. O que mais você quer? Agora no café da manhã, agora você quer sorvete? Peraí, não tem sorvete. Ah, tá chorando, eu vou comprar. Que isso? Obviamente que eu estou aqui exagerando, levando a um extremo, mas eu quero dizer para você que isso, apresentado durante todo um período da vida, durante todo o processo da educação desse filho, gerará indivíduos sem responsabilidade, egoístas, que exigem o cumprimento dos seus desejos e busca dos seus prazeres imediatamente. Todos nós fomos disciplinados quando crianças. Quem não recebeu uma chinelada? Quem não recebeu, às vezes eu nunca apanhei de varinha de marmelo, mas tem um monte de amigo que fala que dói muito esse negócio. Estão todos vivos, boas pessoas, veja, não há nenhum tipo de apologia aqui à violência. Nunca. A violência à criança, pelo contrário. Eu queria que passasse agora aí um GC, isso é muito importante, que é o Disque 100. Eu liguei hoje lá e o negócio, funciona, isso precisa ser divulgado cada vez mais. É a Secretaria de Direitos Humanos. É aqui que nós fazemos denúncia de qualquer maltrato com qualquer criança. Eu sou muito crianceiro, amo meus filhos e quem me conhece sabe disso. Agora, qualquer ato de violência contra qualquer criança precisa ser denunciado. Você sabe que é crime se um médico, um professor vê indícios de violência numa criança e não denuncia. Ele pode ser processado pelo Estado, inclusive por isso. Agora veja, temos que denunciar. Tá aí o GC, né? Tá aqui. Diz que 100. Se você, nesse momento, conhece alguma criança que vive uma situação de risco, é seu dever, é sua obrigação denunciar. Agora, eu fiz aqui alguns levantamentos de como a gente pode dar a palmadinha dentro do valor bíblico, dentro dos bons costumes, que eu acho muito importante. Em primeiro lugar, nunca dê uma palmada na frente de qualquer outra pessoa, mesmo na frente do irmão e da irmã.
Jamais você vai disciplinar com uma palmada um filho na frente dos amigos, na frente de quem quer que seja. Segundo aspecto, tenha regras claras na sua casa. Você sabe qual é a regra clara na minha casa a respeito de disciplina com palmadinha? É quando funciona assim, quando há um desafio. Se ele desobedeceu, eu lembro ele, corrijo, ponho de castigo, ou então apenas uma conversa. Agora, quando é uma desobediência de afronta, quando diz assim, olha, não pegue nesse bolo. E aí você vê aquela mãozinha indo devagarinho, olhando para você e pega no bolo. Aí é uma afronta. Aí não. Porque aí não foi um esquecimento, uma desobediência de esquecer. Puxa, eu esqueci. Ela sabia que não podia comer sentada no sofá porque tem mesa para comer, sofá não é feito para comer, é mesa que é para comer, é a regra da sua casa. Ok, ela esqueceu, foi ali e estava comendo no sofá. Lembra ela, ela vai comer ali, não tem problema nenhum. Não é desobediência pelo esquecimento ou porque ela tem um mau hábito, a criança tem um mau hábito que precisa ser corrigido. Mas quando há uma afronta direta, faça isso. Não, não vou fazer. Não vou fazer e pronto. Opa, aí é um outro patamar de desobediência. Esse é um critério que nós temos na nossa casa. Você pode ter outros critérios. Agora, as regras precisam estar claras na mente das crianças e nas suas também. Na sua mente também. Bom, nunca, em hipótese alguma, machuque seu filho. Nunca. Nunca. A palmada dói mais na gente do que no filho. Quem é pai e ama, quem é mãe e ama, sabe disso. O intuito não é machucar, o intuito é mostrar o limite exato. Daqui você não passa. E a gente faz isso não para medir poder, mas porque a gente precisa mostrar para esse filho que a vida impõe limites a todos. A todos. Você não pode chegar e jogar um copo de chá no rosto do teu chefe, pode? Pode, até pode fazer, mas o que vai acontecer com você? Você vai ser demitido. Ah, mas eu estava com muita vontade e eu perdi a cabeça. Não tem problema, você perdeu a cabeça, perdeu o emprego também. Limites. Então, se você não ensina a criança desde cedo, quando você acha que vai dar um start, ela vai simplesmente, de um dia para o outro, falar assim, pronto, agora eu era indisciplinado, agora eu sou disciplinado. Não, é um processo. Outro aspecto importante, antes de disciplinar fisicamente, acalme-se primeiro. Você nunca deve fazer isso se você estiver com raiva, se você estiver estressado, com pressa. Esse é o momento onde você precisa ir para o seu quarto, ir para um lugar, sentar com a criança, explicar como você está sendo justo, como você deu chances, como ela afrontou, como ela fez isso ou deixou de fazer aquilo. E aí então você pergunta para ela, olha, quantas chineladas você acha que eu tenho que te dar? Quantas palmadas você acha que eu tenho que dar? Ela vai dizer, olha, e quantas vezes, quando eu termino de disciplinar, meu filho ou minha filha vem e me abraça, pede desculpas, eu também peço desculpas, falo que eu não queria fazer aquilo, que aquilo não, o papai não gosta de fazer, não tenho vontade nenhuma, não tenho prazer nenhum, pelo contrário, entristece o meu coração, mas eu faço porque eu amo, porque eu quero o meu filho e a minha filha bem, nessa vida e na eternidade. Quem disciplina faz porque ama. A gente não disciplina quem a gente não ama, quem a gente não se importa, quer fazer errado, o problema é seu. Infelizmente, esse é o pensamento egoísta e pecador. Quando a gente ama, o que a gente faz? A gente se preocupa, a gente corrige, a gente disciplina e a gente faz qualquer coisa por um filho. Eu tenho certeza, você que está me ouvindo, que está assistindo, o que você prefere? Arrancar um braço do teu filho ou um braço seu? Você escolhe. Quem morre, ele ou você? A gente entrega tudo por um filho, tudo. Arranque um braço meu, mas não pegue um dedo no meu filho. É assim, porque a gente ama, a gente cuida, a gente protege. Outra coisa muito importante, nunca, nunca, absolutamente nunca bata na cara. Nunca, nunca, nunca. Porque o tapa no rosto, ele fere a alma. E é isso que eu não quero e que você não quer. Queridos, Deus, Ele nos disciplina, porque Ele é um Pai de amor. E às vezes Ele disciplina de maneira dura, porque Ele nos ama, porque Ele quer o nosso melhor. E depois, lógico que quando a gente está sendo disciplinado, ninguém gosta. Alguém gosta? Ninguém gosta.
mas depois daquela correção, produz frutos lindos, abundantes. Eu queria repartir um pedacinho do tempo aqui da mensagem de hoje para falar com mães e com pais que sofrem porque os filhos cresceram, estão fora da igreja, não sabem o que fazer, e nós recebemos e-mails aqui no Está Escrito todos os dias, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no e-mail, no site, em todos os lugares, de mães e pais pedindo oração pelos filhos. Eu quero dizer uma coisa para você, mãe. Você errou como mãe e errou como pai. E eu erro como pai e minha esposa erra como mãe. Nós somos falhos. Mas eu tenho certeza que você errou tentando acertar. Isso não muda as consequências do erro. Mas eu quero lembrar que Deus ouve as suas orações, mãe e querido pai, que me assiste ou que me ouve. Deus conhece o teu filho e Deus ama o teu filho mais do que você consegue amá-lo. Difícil de imaginar isso. Mas Deus ama o teu filho mais do que você ama. Deus está mais preocupado em salvar o seu filho do que você. Ele está desesperado de todas as formas e jeitos, mandando os anjos, o Espírito Santo tocarem no coração, falarem, mostrarem. E Deus não vai desistir do teu filho. Sabe por quê? Porque você não desistiria dele, ou desistiria. Você não iria até os últimos limites e consequências, pois Deus faz e fez a mesma coisa no Calvário. Morreu para salvar o teu filho. Vocês sabem que nesse exato momento, eu não sei quantos de vocês já tiveram a oportunidade de estudar a doutrina do santuário na Bíblia, mas por essa doutrina claríssima na Bíblia, que vai desde o início do Antigo Testamento até o final do Novo Testamento, Jesus está hoje intercedendo por você e por mim, pelos nossos filhos. A última obra que Deus fará no Santo dos Santos será responder às orações de mães piedosas, que clamam pelos seus filhos, que oram insistentemente pelos seus filhos. Deus vai resgatar o seu filho que você tanto ama. Você pode pensar assim, mas pastor, eu errei tanto, eu já falei tanto com os meus filhos, eu fiz tudo diferente do que o senhor falou. Eu nunca ensinei, nunca dei bola, nunca fui amigo, eu bati na cara, eu gritei, eu não fui calma, eu não fui responsável, eu não conhecia Jesus, eu fiz tudo errado. Eu quero dizer para você uma coisa, querida e querido. Deus consegue formar um vaso quebrado. E quando a gente olha a obra de Deus, parece que Ele nunca teve um trincado nele. Porque Deus, Ele consegue reescrever toda a nossa história. Eu sei que talvez você tenha falhado, que você tenha errado. Os teus planos, aquilo que você planejou para os seus filhos, deu tudo errado. E agora você fala assim, mas pastor, eu sou diferente, eu fiz tudo certinho. Mas meu filho está longe dos teus caminhos. O que acontece? Confie, querido pai, querida mãe. Faça da Bíblia o seu amigo, o seu consolo constante. Confie, descanse no Senhor. Ele ama você, Ele se preocupa contigo, Ele entende a tua dor, Ele conhece as tuas lágrimas, Ele conhece todas as coisas de maneira muito mais profunda que você conhece. E acredite, na hora certa, no momento exato, as coisas irão se encaixar. O quebra-cabeça vai se arrumar e você terá o seu filho por toda a eternidade com você. Mas é hora de intercessão, é hora de clamar, é hora de pedir. Tenha certeza, Deus refaz a nossa história, Ele reescreve a nossa vida, Ele muda os nossos planos, Ele conserta o que a gente erra, Ele arruma o que a gente quebra, Ele limpa o que a gente suja, Ele arruma o que a gente bagunça. Esse é o nosso Deus, Ele nos ama e Ele sabe que a gente é falho, Ele sabe que a gente erra. Se você clamar ao Senhor com perseverança, tenha certeza, os seus filhos, apesar de algum erro que porventura eu ou você tenhamos cometido, irá salvar os nossos filhos por toda a eternidade. Que Deus nos abençoe.
A vitória que eu sempre pedi não foi a que recebi. O caminho que eu mesmo tracei não foi o que Deus escolheu pra mim. Mas eu decidi voltar e então encontrei lugar. Em teus braços me escondo, em tua palavra sempre pedi, não foi a que recebi. O caminho que eu mesmo tracei não foi o que Deus escolheu pra mim. Mas eu decidi voltar e então encontrei lugar. Em teus braços me escondo, em tua palavra oriento os meus passos, Senhor. Em teus olhos encontrei misericórdia, nada mais impedirá minha vitória. Em teus braços me escondo, em tua palavra oriento os meus passos, Senhor, Senhor. Em teus olhos encontrei misericórdia, nada mais impedirá minha vitória em ti. Nós podemos ter vitória em Jesus, vitória. E eu sei que talvez essa seja a oração mais profunda de um pai e de uma mãe. Quando clama a Deus pedindo pelos seus filhos. Eu entendo você porque eu oro várias vezes por dia pelos meus filhos. Várias vezes. Sabe uma prática que eu tenho tido, sempre que eu tenho oportunidade eu faço? Quando, por exemplo, eu estou em casa, estou acordado e o meu filho acorda, ou a minha filha acorda e eles vêm correndo para os meus braços, eu digo assim, a primeira coisa que eu falo assim, vamos fazer uma oração? Eu já oro por ele, pela vida dele, pelo dia que ele irá ter, para que Deus cuide, proteja. Imagine, a mente dele está limpa de uma noite de repouso e as primeiras palavras são de bênção para a vida dele. A gente deve fazer isso constantemente. Eu tenho certeza que muitos de nós somos sustentados pelas orações das nossas mães, que oram, clamam, imploram, pelas orações dos nossos pais, que torcem, que querem o melhor por nós. Querido, só a eternidade irá mostrar para você e para mim o que o mundo deve por causa das orações de mães piedosas. Eu tenho certeza que a despeito de todas as técnicas, filosofias educacionais, existe um Deus maior do que tudo isso,
que está querendo nos auxiliar. Pai, peça para Deus. Mãe, peça para Deus. Diga: Senhor, me ajude a educar meus filhos nos teus caminhos. Me ajude a corrigir aquilo que eu errei. Me ajude a pedir perdão. Me ajude a passar mais tempo com os meus filhos. Me ajude a ficar mais com eles, que eu seja um exemplo. Não importa, eles têm 60 anos, 40 anos. Eu quero ser um exemplo de devoção, de consagração. Querido, o que você vai querer deixar para o seu filho quando morrer? Um exemplo ou um punhado de dinheiro? Vida e vida eterna ou um terreno que você vai dividir pelos filhos? Que é isso? O teu filho não precisa de padrão de vida. O teu filho precisa de você. O teu filho não precisa desesperadamente do inglês tanto quanto ele precisa do teu abraço, do teu colo, do teu amor, do teu carinho. Sabe, nós não podemos formar campeões para o mundo e derrotados para a eternidade. Você é um cristão, você é uma cristã. Então a sua prioridade, acima de qualquer coisa, acima de qualquer vestibular, acima de qualquer coisa, é preparar o seu filho para se encontrar com o Senhor Jesus. Num mundo onde os filhos são desobedientes aos pais, você pode ser um modelo e um exemplo de relação de pais com filhos pela graça de Cristo. Feche seus olhos, vamos juntos orar. Querido Pai, queremos nos entregar em Tuas mãos e nossos filhos também, para que o Senhor os guie, para que o Senhor os proteja e para que eles sejam motivo de alegria e de bênção para a igreja, para a sociedade, para os pais. Queremos, ó Deus, mostrar para o mundo que é possível seguir os Teus conselhos e ter um lar feliz. Nos entregamos em Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. E lembre-se, amigo, está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus.